Olá! Bom dia! Boa noite! Como foi sua semana, minha? Foi maravilhosa ou talvez nem tanto? E hoje vamos contar uns casinhos de família. Eu vou contar uma historinha minha de família. Tinha eu 17 anos, minha mãe me chamou assim, Mô, vem aqui, vamos dar uma volta de carro. Só minha mãe me chama de Mô, vocês me chamam de Moma. E ela disse, vamos dar uma voltinha de carro, a gente vai fazer uma coisa ilegal. Mas não conte para a sua avó, pois é uma coisa ilegal. Estávamos nós pelas praias de Capão da Canoa, e aí ela passava por uma rua, dizia, não, aqui não é o lugar ideal, passava por outra rua, não, aqui ainda não. Até que ela, pá, encontrei o lugar. E aí ela parou o carro e disse, desce. E aí eu olhei e a gente tava na frente de uma casa abandonadinha. E aí eu pensei, caralho, velho, vou invadir uma casa com a minha mãe. Com 17 anos eu pensei, tô conhecendo um lado da minha mãe que eu não conhecia antes. Ela falou, desce do carro, eu desci, aí fiquei assim, tipo, tá, o que eu faço? Aí quando eu vi, ela me chamou para dirigir. A gente não ia invadir casa não, seu Jorge. E foi assim que eu aprendi a dirigir. Como você aprendeu a dirigir? Foi mais interessante que isso? Não foi! História de família, vamos começar. Mas antes, se inscreve, comenta, compartilha. Eu tô sentindo falta de compartilhamentinho aqui. E é isso. É isso. O vídeo de hoje tá bem interessantinho. Vou ser sincera, eu tô gravando a introdução depois que eu já gravei. Tá bem legal. Vai lá. Primeiro caso. Sou babaca por não querer falar com a minha irmã? Depende da irmã. Meu noivo, 27 anos, masculino, e eu, 25 anos, femininos, estamos juntos há 4 anos e ele me pediu em casamento há 1 mês. Nosso relacionamento sempre foi ótimo. Ele sempre foi gentil comigo, me fez sentir especial e amada. Temos pequenos conflitos, aqui e ali, mas nada demais. Sempre nos entendemos. Porém, sinto que ele era obcecado com a minha irmã mais nova. 22 anos, fêmea. Ai, meu Deus, não. Isso é tinhoso, medonha a palavra. Traição já é uma coisa assim... pra quê? Por quê? Relacionamento é uma escolha, traição também é. Agora, com melhores amigos e irmãos, é desnecessário, pessoal. Pra falar a verdade, eu sempre tive ciúmes da minha irmã. Ela é muito mais atraente do que eu, magra, alta, longos cabelos loiros, lindos olhos azuis, peitos grandes e um rosto lindo. E uma bem macia. Eu, por outro lado, sou comum. Sei que as aparências não são tudo, mas eu também quero ser bonita. Ai, amiga, fiquei com peninha. Eu acho que fiquei com peninha. Será? Manda uma fotinho pra nós. Uso muito a maquiagem e tento muito ficar bonita. Mas ela é 3 vezes mais bonita que eu, sem nem tentar. Ela só senta no sofá comendo besteira e jogando videogame o dia todo e continua super linda. Eu tenho uma inveja dessa galera também. Ali, fica jogando videogame, tô linda. Nossa, acordei, tô linda. Hoje a gente foi fazer um teste de câmera aqui, antes dessa produzidinha aqui. Parecia drogada, eu parecia cracuda, eu tava com umas olheiras assim, tipo, parecia que eu tinha me tirado de qualquer ponto de drogas assim e me salvado. Então eu tenho inveja dessa galera também. Uns meses atrás, percebi que meu noivo estava curtindo as fotos dela no Face. Eu não dei muita bola na época, mas sabia que tinha algo estranho. 2 dias atrás, meu noivo convidou minha irmã para vir em casa jogar um novo jogo de videogame. Coincidentemente, eu precisava ir ao mercado, então saí para fazer compras. E voltou e tava lá! Quando voltei, não consegui acreditar no que via. Ai, meu Deus, o que ela viu? Os dois estavam se abraçando e se beijando no sofá. Caralho, velho! Perdi o controle e cheguei gritando em cima deles. Caralho, nossa senhora, é pra isso que armas devem ser legalizadas! Eles se largaram assim que me viram e pediram para me acalmar. Acalmar? Se isso acontecesse comigo e a pessoa pedisse pra eu me acalmar, meu Deus do céu, gente! Eu suspeitava disso há tanto tempo e no fim era verdade. Caralho, velho! Ah! Disse pro meu noivo que tudo acabava ali mesmo e eu nunca mais queria ver ele. Saí pela porta de casa chorando. Minha irmã me seguiu e tentou me confortar, mas eu estava com raiva, óbvio. Como agora não tenho onde ficar, estou ficando com meus pais e minha irmã. Fiquei tentando evitar minha irmã, mas ela fica tentando pedir desculpa e iniciar conversa comigo. Iniciar conversa comigo é o caralho. É o caralho, isso não tem desculpa. Vai pro caixão essa irmã. Nossos pais também acham que eu exagerei e que eu deveria fazer as pazes com ela. O quê, gente? Não, isso não tem perdão. Minha irmã disse que se sente culpada pelo que fez. Ah, sério. Ela quer me compensar, mas eu disse pra ela me deixar em paz. Eu posso acabar perdoando ela em algumas semanas, sei lá. Mas eu não quero falar com ela agora. Estão sendo babaca? Não! Se falaram que tu tá
tá sendo exagerada, tu não tá sendo. Eu acho que tu foi bem de boa. Tu saiu de casa, tu só disse que tava tudo acabado e tá evitando a irmã. Eu teria feito muito pior. Eu já pensei nisso. E às vezes eu fico pensando o que eu faria se eu pegasse meu marido me traindo em casa. Tipo, o que tem de valor pra ele? Ah, o Nintendo Switch? Mas então vai tá ele na parede. O que mais tem de valor pra ele? Celular? Pela sacada. O que mais tem de valor pra ele? A mãe? Vamos assassinar a mãe! Tô brincando, sogra, eu te amo, eu jamais te assassinaria, até porque o erro teria sido dele. Não foi babaca, não foi. Eu teria feito muito pior. Credo, gente do céu, eu tô apavorada. O primeiro já me deixou suando. Vamos pro segundinho? Vamos pro segundinho. Fui babaca por mandar meus sogros irem se catar depois que eles me disseram para não falar minha língua na frente do meu filho? Com certeza não, vamos ver. Minha esposa e eu temos um filho de 2 anos. Sou alemão. Ah, não, se era alemão... Não, tô brincando. Minha esposa e a família dela falam inglês como língua materna. Eu me mudei pro país deles quando eu tinha 22. Meu inglês é ok, mas faço questão de falar minha língua materna e usá-la diariamente. Eu aprecio e respeito minha língua e recentemente comecei a usar palavras em alemão ao falar com meu filho. Ele é muito esperto, quero que ele conheça a língua e que faça parte da vida dele. Claro, eu concordo também, eu acho que tem que ter esse negocinho. Meu filho vai ser trilingue, quadrilingue, que se chama poliglota. Estávamos visitando os sogros uns dias atrás, estava brincando com meu filho e comecei a falar os nomes dos brinquedos dele em alemão. Ele aprende rápido, então eu estava familiarizando ele. Minha sogra viu, ela olhou confusa e fez perguntas. Qual que é o problema? Deixa a criança brincar em alemão e inglês. Melhor pra criança aprender, nascer falando inglês e alemão do que depois ter que aprender alemão com 26 anos, que nem eu, e sofrer muito. Disse a ela que estava tentando ensinar alemão pro meu filho. Ela ficou braba do nada e disse que isso só iria confundir as habilidades de aprendizado do netinho dela. Primeiro, que isso devia ser uma decisão dos pais. Sei lá, esse negócio de criar filhos com 2 línguas eu acho bem interessante, desde que a criança não seja traumatizada. Eu era babá de uma criança na Alemanha e um dia me chamaram pra ser babá num jantar que eles iam dar. Então tinha essa criança e tinha mais outras crianças. E uma dessas outras crianças, ela era filha de uma brasileira com uma francesa. Então eles estavam tentando ensinar a criança com 3 línguas ali, francês, português e alemão. Ela tinha a mesma idade da criança que eu era babá, e ela não falava nada. Ah, menininha, você quer brincar com o controle? E ela ficava te olhando assim. Então eu acho que ele pode ter um traumazinha de tipo, controle ou... Control, não, tô brincando, não sei como é que é em inglês controle. Disse que não tinha nada de errado com isso, mas ela ficou me dizendo que eu tinha que parar de ensinar minha língua materna pra ele, já que ele vive em um país que fala inglês. Xenofobiazinha, não gostei. Isso me deixou bravo. Meu sogro concordou com ela e disse que talvez fosse melhor eu esperar até que meu filho possa decidir se quer aprender alemão. Gente, a gente não tá falando nada assim, não. Ele que decide se ele vai querer pegar homens ou mulheres. Cadê a mãe pra opinar nessa coisa toda? Na língua deles, mandei ele irem se catar e que era pai dele e esse idioma é parte de quem eu sou, concordo com você. Começou uma discussão, me xingaram me xingaram bem duramente e acabamos indo embora. Minha esposa disse que eu criei um problema do nada e fui desrespeitoso com os pais dela na casa deles. Claro, né? Porque então tem que ficar tipo, é verdade, sogra, me desculpa por ensinar alemão ao meu filho. Ficou brava comigo pelo que eu disse e que só estava procurando por briga. Não foi babaca. Deixa a criança falar alemão. O alemão é difícil. Deixa aprender antes. Com licença. Foi babaca a mãe ali, que não se meteu na história em nenhum momento. Foi babaca a sogra e o sogro. E é isso. O que vocês acham? Próximo. Fui babaca por trancar a porta do meu escritório depois do que meu marido disse? Mistério. Olá. Sou mulher, 33 anos, professora de arte do ensino fundamental. Amo meu trabalho porque cresci como uma artista. Amava desenhar e fazer arte. Me considero abençoada por trabalhar com isso. Recentemente comecei a ensinar uma nova turma e estava indo muito bem. A turma sempre animada para aprender e participar em atividades diferentes, além de melhorar suas habilidades artísticas. Eu levo minhas artes para usar com eles e apesar de serem um pouco complicado de fazer, isso motiva e educa eles sobre os diferentes métodos de desenho. Tá, o que isso tem a ver com a história? Por enquanto só achei uma enrolaçãozinha. Eu tenho um pequeno escritório em casa e meu marido tem seu próprio espaço. Ele é contador e ele raramente entra no meu escritório.
ultimamente ele está com tempo livre. Um dia ele estava entediado, entrou no meu escritório e começou a mexer nas minhas pinturas, adicionando cores, arruinando a textura, etc. Que o contador tá se metendo nas pinturas da artistinha? Não gostei. Contador que vai brincar com a calculadora. Tá sem o que fazer, fica lá com os numerozinhos. Ah, não gostei. Eu disse que isso não estava certo. Claro que não estava certo. Tu não vai se meter lá nas faturas dele e... Não, acho que essa conta tá errada, vou adicionar mais 100. Por que ele vai se adicionar umas texturinhas pra ti? Ele disse que estava tentando melhorar as pinturas. Ah, claro, né? Um contadorzinho vai saber. Não, nada contra os contadores, gente. Adoro vocês. Não adoro, nem desadoro, não conheço nenhum. Conheço um, na verdade, bem legal. Mas não se mexe na pintura de ninguém, não importa nem se tu é artista ou não se mete na pintura dos outros. Ele queria começar a fazer suas próprias artes. Meus pincéis e ferramentas começaram a sumir constantemente. Falei com ele e nada. Ontem cheguei em casa e achei a pintura que estava fazendo para mostrar em sala de aula e ele tinha arruinado ela, adicionado outras cores e molhado o papel. Molhando o papel. Não se faz isso. Não se faz. Se teu filho de 3 anos faz isso, tu já coloca ele na penitenciária. Agora, se é teu marido que faz isso, tu coloca ele aonde? Tem que pensar se não tá na hora de fazer um quartinho do castigo pro teu marido. Começamos a discutir e ele disse que não aguentava mais. Ele não aguentava mais? Cara, aqui a melhor solução teria sido se meter na estrutura deles. Chegar lá assim, mexer no contratinho lá da tua cliente, mexer. É isso que a gente devia ter feito. Hã? Bom, tá. Tudo bem. Arranjei um cadeado para proteger meu trabalho, já que isso estava me custando tempo e dinheiro. Ele viu o cadeado e disse que eu estava exagerando. Sim, que eu estava tratando ele como uma criança. Tu tá sendo uma criança, brotherzinho? Papai, ao usar um cadeado ao invés de falar com ele. Claro que tu não foi babaca, minha querida, tu não foi babaca. Tu foi babaca no momento em que tu casou com o contador. Não foi babaca. Babaca foi o maridinho que merece estar na penitenciária por se meter na profissão alheia. Vamos pro próximo. Eu seria babaca se pedisse pra minha irmã não sentar nos móveis? Eu amo minha irmã e jamais gostaria de deixá-la sem jeito. Mas desde que eu era adolescente, minha irmã tem engordado excessivamente todos os anos. Agora ela tem por volta de 180. Ela e o marido estão vindo visitar no fim do mês e estou muito feliz de ver eles. O marido dela tem mais ou menos esse peso. Eu não tenho problemas com o peso deles e acho que o problema deles se eles querem perder peso ou não. O problema é que meu marido comprou recentemente um set de móveis pro nosso quintal de trás, cujo sofá tem um limite de peso de 220 quilos e as cadeiras 115 quilos. Se tu tem uma irmã que tem 180 quilos, tu já tem que comprar uma cadeira que suporte a tua irmã. Em abril, o clima é bem gostosinho aqui e recentemente reformamos o quintal de trás, que antes era vazio, para que possamos aproveitar. Meu marido gastou mais de $1.200 na reforma e não se tocou do limite do peso dos móveis quando comprou. Pois é, maridos desligados, maridos devem ser desligados, assassinados. Nossa, eu tô insinuando assalto, armas e coisas assim, que é uma coisa que eu não gosto. Eu sou totalmente contra. Eu ia de novo dizer menos em casos específicos, mas é brincadeira, gente. Vamos se manter fora da cadeia? Vamos, esse é o objetivo. Como ambos viemos de famílias humildes, nós cuidamos muito das nossas coisas para que não estrague agora e que temos dinheiro. Ambos estão com medo de que se ignorarmos o limite do peso, nossos móveis vão quebrar. Ou seja, tu vai fazer um churras com a tua irmã, e vocês sentam na cadeira e ela senta no chão. Normal. Claro. Desculpa, mana, eu te amo muito, mas você é muito gorda. A gente vem de uma família humilde e a gente gastou $1.200 na reforma e a gente não quer que você quebre a cadeira com essa obesidade. Fala isso pra ela, então. Eu não quero estragar a viagem deles ou envergonhar eles. Você já envergonhou. Mas eu seria babaca se contasse sobre o limite de peso e pedisse que não se sentassem nos móveis? Gente, a solução é fácil. Tu coloca, pega e escreve no papelzinho, limite máximo 110 quilos, 115 quilos. Coloca como se viesse com a cadeira. Ela já vai, aqui eu não posso sentar. Vou sentar então no chão e nunca mais vai conseguir levantar, tu vai ter que chamar um reboque pra tirar, porque uma pessoa de 180 quilos senta no chão não vai conseguir levantar. Vai ficar ali pra sempre e a viagem da tua irmã não vai ser uma viagem. Vai ser uma mudança, a tua irmã vai virar um gnominho de jardim. Só que um gnomão. Uma pessoa, se tem alguém de 180 quilos que tá vendo esse vídeo e a pessoa consegue sentar no chão e levantar, por favor, me escreva aqui nos comentários. Eu não tenho nada contra gordos. Vou dizer que vai ser o quê? Um gnominho?
vai ser um gnominho, todos sabemos aqui. Eu perdi uma partezinha aqui com a minha dislexia, vamos voltar. Minha irmã tem o costume de se largar nas cadeiras ao invés de sentar. Bom, então obviamente vai quebrar, né? Gente, tem que apresentar uma solução pra tua irmã. Ah, não, a área externa tá secando a grama, tá secando a tinta, inventa uma desculpa pra não ir lá fora. Não é, sabe? Tem que dar uma solução. Tu foi babaca assim, tu foi babaquinha assim, tá? Desculpa, amigona, mas assim, tem que dar uma solução pra tua irmã. Ou adotar a tua irmã, como que é o nome de gente? Ela e o maridão. E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo com casos de família. Eu achei que ia ter umas briguinhas, umas tretinhas, mas a gente teve outro tipo de coisa. Gente, sabe o que eu tava pensando aqui? Me veio do nada na cabeça. Será que vocês não têm umas historinhas de família? Umas historinhas assim interessantes? Ou qualquer história? Eu vou abrir agora meu inbox, ou meu Telegram, se vocês quiserem fazer uma coisa mais anônima. Mas me mande lá no inbox, no meu Instagram, @momaartist, historinhas de vocês, pra aparecer aqui. Vamos ver o que os fãs têm pra dizer. Os fãs! Conta aqui pra mim, conta aqui pra titia, pra mama, quem que vocês querem ver no próximo vídeo, o que vocês queriam que eu falasse, o que não queria que eu falasse. E é isso, um beijo, um big baita beijão. Lembra aqueles que a gente assinava nos anos 2000? Não. Pare com isso! Alguém de 180 quilos consegue levantar do chão? Eu tô sendo realista, é diferente. Não consegue. Eu que tenho 70 quilos, eu não consigo levantar do chão às vezes por causa do meu probleminha de joelho.